Entrevista do dia. O turno chegou e no domingo os brasileiros vão decidir quem será o presidente do Brasil por mais 4 anos. Essa eleição promete ser mais tranquila aqui no Espírito Santo. E para falar sobre isso eu converso com a Lohane Scopel, ela que é chefe do cartório eleitoral que corresponde a Guaçuí e Divino de São Lourenço. Muito bom dia, Lohane, prazer aí mais uma vez. Vamos falar de eleições, a gente falou tanto de eleições aí no primeiro turno, não é isso? Isso, bom dia. Vamos para mais um turno. E a gente pensa assim que vai ser mais tranquila essa eleição, porque somente voto para presidente. Você acredita nisso também, em Guaçuí e Divino de São Lourenço? Acredito. Vai ser bem mais tranquilo. É só um voto, então vai ser rápido. No primeiro turno a gente teve um pouco de demora no início da votação, por conta do número de votos que foram dados, os eleitores mais idosos. Mas esse agora a gente promete ser rápido. E aí, como é que tá essas urnas? Essas urnas já foram inseminadas, já estão prontas para domingo? Como é que fica? Já foram repreparadas. Na segunda-feira foi a solenidade. E aí também é um procedimento mais rápido, porque é só a inseminação dessa parte mesmo dos candidatos. Então já está tudo pronto, tudo certo para o domingo. E são quantas urnas mesmo, Lohane? Nos dois municípios são 74 sessões, mais as urnas de contingência, caso a gente tenha problema com as de sessão. Vocês tiveram um probleminha aí no primeiro, em uma urna, se eu não me engano, um dia antes? Isso, no dia da votação a gente teve problema em uma urna, que a gente detectou no sábado, mas que foi rapidamente resolvido, os técnicos de urna já estavam no local, aguardando o presidente da sessão chegar. E a eleição começou tranquila também. Sem problema, acho que em Dores também teve apenas um probleminha. E aí tudo se mantém da mesma forma, não tem jeito, né? Mas a dúvida é, quem não votou no primeiro turno, pode votar agora no segundo? Pode votar tranquilamente no segundo turno. E pra gente a eleição é como se fosse o primeiro turno, não tem diferença. A organização, o número de pessoas envolvidas, é tudo igual. Quem não votar, da mesma forma, tem que justificar ou pagar uma multa? Como é que é o processo? Isso. Quem não vota tem o prazo de 60 dias para justificar lá no cartório. Ou, se tiver em outra cidade, o que é mais fácil é procurar um local de votação para fazer a justificativa no próprio dia. Essa questão de procurar o local de votação, eu presenciei isso no cartório na última eleição. As pessoas ficam muito inseguras, né, de ir em outro lugar. É muito simples, é muito fácil. Se eu não estou no meu município, eu justificar em outro? Aqui em Guaçuí é muito tranquilo. Todos os colégios eleitorais têm um ponto de apoio, onde o eleitor procura a mesa, pega o formulário de justificativa e vai em qualquer sessão, portando o título e o documento com foto, e justifica. É bem tranquilo. É mais tranquilo do que procurar o cartório depois para fazer a justificativa. É isso que as pessoas não entendem, né? Que é melhor resolver ali no dia da eleição. Isso, porque é feito um requerimento no cartório, você tem que juntar algum comprovante de que você não estava aqui, o porquê que você não votou, e isso vai ser apreciado pelo juiz. Então é muito mais simples ir ao local de votação e justificar. Com certeza. Algumas coisas aconteceram durante essa eleição. Eu recebi uma reclamação de uma senhora que foi para votar e outra pessoa já tinha votado no lugar dela. Isso pode acontecer? Quando isso acontece? Erro foi de quem, Lohane? Olha, infelizmente isso ainda acontece, apesar da gente orientar e tudo. Só que os nomes são muito parecidos, tem muita Maria, tem muito José, e o mesário, na hora de colocar o campo para o eleitor assinar, acaba se confundindo e um eleitor vota no lugar do outro. Então, ainda acontece. Não é comum os mesários, a gente acho que teve 2 sessões com esse problema, aí o mesário orientou que a pessoa fosse ao cartório, até o juiz conversou, explicou, e infelizmente a pessoa que não votou e teve uma pessoa que votou no lugar dela, ela não vota. Então tem que ter atenção na hora de você assinar também, cobrar do mesário essa atenção. Exatamente, ficar atento com isso. E aí teve um outro probleminha de acessibilidade, né? Um eleitor disse que não conseguiu ter acesso até a sua sessão. Como é que como é que fica essa distribuição de acesso mais fácil para o idoso, para o cadeirante aqui na região? É muito bom tocar nesse assunto, Andressa. A nossa preocupação com a acessibilidade dos eleitores é enorme. Apesar das pessoas não entenderem isso, mas é grande. Só que para a gente conseguir ter essa informação de pessoas nas sessões que têm
deficiência, mobilidade reduzida, a gente tem que ser informado disso. Eu não tenho como saber que um eleitor tem uma deficiência na seção X, se ele ou o mesário não colocou isso na ata ou no formulário que vai junto. A gente teve problema sim, principalmente no AT, porque nessa eleição nós tivemos que subir com 2 sessões para a parte de cima. E realmente é muita escada, é difícil o acesso. Só que toda eleição a gente se depara com uma situação nova nas escolas. Salas que viraram local de informática, virou uma biblioteca, que não tem como virar uma sessão eleitoral. E esse ano foi o caso do AT. E nós tivemos lá, sim, um problema, um eleitor com mobilidade reduzida, não conseguiu subir, não quis ajuda para subir, o juiz foi até o local. E agora a gente tem essa informação de que esse eleitor nessa sessão, tem um eleitor com mobilidade reduzida. Então, automaticamente, essa sessão não pode subir para primeiro andar, segundo andar. Só que quando a gente não tem essa informação, fica difícil. Fica difícil. Então, isso aí é uma coisa que tem que ser resolvida, então, com antecedência. E aí, eu ouvi muito mesmo, durante o domingo que a gente trabalhou fazendo plantão, e depois as pessoas reclamando que foram votar e não deixaram votar porque não tinha um documento de identidade. Você falou algumas vezes, a gente falou aqui também, sem documento de identidade não vota, então, não tem jeito. Não vota. Essa foi a orientação passada. Não é uma coisa que a gente inventou. Às vezes as pessoas chegam no cartório nervosas, achando que isso é uma coisa nossa. Não, isso está em resolução, é o TSE que decide as normas da eleição, e isso é uma obrigatoriedade. Alguns locais não cumpriram isso no país todo, e junto da urna vai um comunicado da Corregedoria do Tribunal, lembrando aos mesários da obrigatoriedade. Porque aí é um descumprimento legal a não cobrança do documento. Mesário, eu conheço, deixa eu votar. Não pode. Não pode. Assim, ano passado eu votei, por que esse ano não consegui? Não pode. Então, o mesário pode ser responsabilizado. Pode sim, pode ser responsabilizado. E por falar em mesário, segundo o cartório eleitoral, muitos não compareceram nesse primeiro turno, que deixou o cartório, assim, 100 pessoas ali no dia, né? Como é que é essa situação? O mesário não vai, não avisa, não diz antes, falta no dia da eleição. O que acontece? Esse ano, surpreendentemente, nós tivemos muitas faltas. E isso causa um transtorno no início da votação, porque não aparece. Até presidentes faltaram, que para a gente é o mais grave, porque ele que é o responsável pela bolsa, por retirar as urnas da secretaria. E, por determinação do nosso juiz, esse ano vão responder a processo criminal, porque é desacato, porque a carta não é um convite, é uma convocação, além da multa. E aí acaba atrapalhando a pessoa em retirada de documento, em concurso público, se então precisar de certidão. Sério, é sério. Tal, né? As pessoas acham, não vou lá e tá tudo ok. Tá, né? Tudo certo. Isso vai ter uma penalidade, sim. E tem como avisar antes se acontecer alguma coisa ou não? A gente já tem recebido muitas solicitações de dispensa e tudo é analisado pelo juiz e liberado quando ele entende. A maioria é liberada, sim. É claro que hoje, né, a pessoa... voluntário. Hoje não dá mais tempo. Já pensou gente, hoje? Hoje não. Vai domingo, né? Exercício. Vai, pro próximo pede, isso, né? Aí. E aí tem essa questão do estadual. Eu também ouvi muita gente. Nossa, mas eu votei o ano passado no estadual, na outra eleição eu votei no estadual. Por que foi para tão longe, né? Para o polivalente? O estadual não funcionou, já não funciona há muito tempo como colégio eleitoral. Desde a última eleição. A gente já se deparou com uma situação onde ele não poderia funcionar como colégio eleitoral, devido à estrutura física, até para acomodação dos mesários e segurança da votação. E esse ano ele está passando por reformas, mas ainda não foi concluído. Então, para o primeiro turno não funcionou, e para o segundo, a gente fez uma vistoria semana passada e as obras continuam. Então, esse ano, ainda todo mundo que votava no estadual vai para o polivalente. Vai para o polivalente. E essa questão da boca de urna, vocês fizeram um trabalho bacana de apoio com a Polícia Militar, a Polícia Civil, tinha delegado em Dores, em Divino, aqui em Guaçuí. Como é que fica esse contingente da PM também, que ajudou muito nos locais de votação, e também da Polícia Civil? O contingente é praticamente o mesmo, a estrutura não muda em nada em relação ao primeiro turno. E o primeiro turno para a gente também foi bem tranquilo. Eu acho que a gente só teve uma apreensão de boca de urna. Boca de urna. Foi tranquilo. Acredito que nesse vai ser... É mais difícil, né, ter boca de urna para presidente. Né?
E aí a questão do transporte na zona rural. Ele vai ser mantido nesse segundo turno? Como é que fica esse transporte, essas rotas, para que as pessoas saibam? Vocês tiveram problemas no primeiro turno? Nós tivemos problemas dos dois lados. Os motoristas reclamando que não tinha ninguém nas estradas para poder trazer para a cidade, e os eleitores falando que não achavam o transporte. Quem quiser ter alguma informação a respeito das rotas que foram criadas, só passar no cartório, dar uma ligadinha para a gente, que a gente informa se a sua localidade é atendida. Como do primeiro turno, a gente não tem como atender cada ponto, cada localidade. Cada localidade não tem. Atender. A gente passa nas principais vias, então as pessoas têm que se deslocar até esses pontos. Então é preciso saber dessa rota, que é uma rota muito grande. Eu até pedi ela para falar da rota. Ela, Andressa, essa rota é muito grande, depois eu te passo por e-mail. São 10 rotas, sai de Iguaçuí, vai em Córrego da Miçanga, e assentamento, é muito local. Muita coisa. Depois ela vai me passar, eu vou falar para vocês amanhã. Tem uma pergunta aqui no WhatsApp, final 2310, que a pessoa pergunta se há alguma restrição de roupa. Pergunte à funcionária do cartório se pode trabalhar na eleição de bermuda, tênis, meia e camisa. Tem restrição de roupa para quem trabalha na eleição? O mesário? É calça. Tem que ser calça, né? É como se a gente, como eu falo com eles no treinamento, no dia da eleição nós somos servidores da Justiça Eleitoral, todos nós somos, então a gente não pode trabalhar de bermuda, gente. Chinelo, né? Apesar do calor, gente, não tem como. Não pode, né? Tem que ter um padrão. Isso aí. Então, para a gente encerrar, Lohane, vamos dizer o horário de votação. Esse ano parece que por conta do horário eleitoral vai sair um pouquinho tarde, né? A questão do resultado. Estava lendo que só depois das 8. Só depois das 8. Por conta do horário de verão, a gente vai ter locais com 3 horas de diferença. Então, a gente praticamente termina o estado até às 6h30. Mas não pode divulgar, né? Mas não pode divulgar. Só até às 8. Então, vamos só relembrar o horário de votação aqui desse segundo turno. Mesmo horário do primeiro, de 8 às 17 horas. Nada de chegar atrasado, não tem jeito. Bebida tá liberada ainda? Tá, a mesma coisa, tudo liberado. Tem que ter consciência que bêbado não vai poder votar se fizer bagunça, né? Não, mas a gente não teve nenhum caso no primeiro turno de transtornos assim, não. Então tá ótimo, vai ser muito tranquilo, tô sentindo. Queria te agradecer aí essa presença mais uma vez, Lohane Scopello, que é chefe do cartório de Iguaçuí e Divino de São Lourenço. Muito obrigada e um excelente domingo aí de trabalho. Obrigada.